Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor através do vídeo e pedimos a todos participarem em espírito e em verdade. Vamos iniciar com uma oração? Querido Pai, obrigado Senhor, esteja conosco através do Teu Espírito, esteja derramando a cada família, Senhor, com Tua bênção. Senhor, manifesta, Senhor, com Teu Espírito, para que nós possamos entender e compreender Tua Palavra e mais uma vez viver vitoriosamente essa semana com a fé em Jesus Cristo. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Senhor. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço. Ok, vamos ver a palavra de Deus hoje, que é no Êxodos, capítulo 32, versículo 1 a 6. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arã
e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando todo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Antes de a gente entrar nesse texto, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante: é que o nosso Senhor nos ama de uma maneira inexplicável. Ele nos criou, Ele nos fez seu filho, e não tem como a gente explicar todo esse amor. Ele deseja o melhor para nós. Ele quer que a gente seja uma noiva pura. Então Ele quer nos purificar. Ele deseja que nós adoremos Ele, demonstre a gratidão sobre o amor do Senhor. E esse é a adoração, esse é o culto. Só que é importante, o culto inclui também a nossa vida cristã. Não importa qual seja, através do seu servir, através do culto oficial, Ele deseja o teu coração, Ele deseja uma adoração verdadeira. E através disso Ele se contenta. Se nós não percebemos essa verdade, nós continuaremos vivendo numa hipocrisia, porque nós nunca poderemos adorar o Senhor por completo. Interessante é que tem muitas pessoas que não têm vida cristã, vida de adoração durante a semana. Geralmente vêm na igreja, eles tentam ser perfeitos, eles exigem a outros serem perfeitos. O Senhor sabe muito bem que de nós Ele não poderá receber uma adoração perfeita, porque nós não somos perfeitos. É por isso que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, porque precisa da misericórdia do Senhor e do perdão do Senhor. Mas o que Ele deseja é nosso coração, nossa intenção. Mesmo Ele sabendo que não dá para receber uma adoração perfeita, Ele deseja que nós busquemos o Senhor com o coração verdadeiro. Nós não podemos esquecer, através do culto oficial e junto com nossa vida, nós adoramos o Senhor verdadeiramente. E assim, nós poderemos receber o fruto do Espírito Santo. Resumindo, o Senhor nos ama incondicionalmente. E é por isso Ele nos deu seu Filho unigênito para nos salvar. E até hoje Ele envia o Espírito Santo para nos guiar. Culto completo tem que ser contínuo, daqui para a nossa vida. Esse é o culto completo. Se nós não vivemos essa vida, nós jamais poderemos ter uma vida cristã verdadeira. Por quê? Porque Deus não está durante essa jornada da nossa vida. E o resultado pode ser terrível. E eu vou falar 3 resultados. Primeiro, nós podemos viver para sempre como um cristão incompleto. E por segundo, biblicamente falando, não existe um cristão incompleto. Ou é cristão ou não é. No Apocalipse, capítulo 3, 15, 16, acho que a maioria as conhece, o Senhor diz assim para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Viu? Não existe o meio cristão. Ou é cristão ou não é. E o terceiro é que muitos podem se enganar que é cristão e no dia de julgamento pode ser julgado. É terrível, mas é verdade.
Tem muitas outras missões que ajudam pessoas necessitadas, tem missão que ajuda as pessoas que são drogados, alcoólatras. Mas o Senhor me chamou para ensinar a adoração. Por que você acha que Ele me chamou para isso? Por quê? Porque é importante. Porque o motivo de o Senhor ter nos criado é para a adoração dEle. E nós temos que viver para adorar o Senhor. E está escrito isso no Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Tá? A nossa vida tem que ser a adoração. Porque através da adoração, o Senhor nos acompanha. Através da adoração, nós somos restaurados. Através da adoração, o Senhor nos guia. Então, com esse culto oficial, você não vive uma vida de adoração completa. Vida de adoração não é perfeita que eu estou falando, completa. Você tem que buscar o Senhor dia a dia. Eu explico por que é importante o contexto de hoje. Hoje, essa história de idolatria a Bezerra, isso não é apenas um caso de idolatria, porque aqui se reflete as nossas vidas hoje, a vida da igreja e vida particular. A primeira coisa que nós podemos refletir é a vida da igreja hoje. Olha só. Até parece a igreja que está esperando a volta de Jesus hoje. Jesus nos salvou e nos tirou a vida de escravidão do inimigo, da Satanás. Nós éramos escravos da morte, agora nós somos livres. Assim, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Então, alguns podem perguntar, então Moisés simboliza Jesus? Não, não é. Por quê? Porque Jesus é um sumo sacerdote perfeito. Moisés talvez um sumo sacerdote da culto de adoração no tabernáculo. Porque no tabernáculo tinha um sumo sacerdote que matava um animal para pedir perdão ao Senhor. Então talvez Moisés seja o intermediário do meio. E por segundo, nós podemos refletir essa história com os fiéis de hoje. Por exemplo, hoje nós estamos numa situação de pandemia, desse incidente de coronavírus. Nós estamos sofrendo muito, não somente os cristãos, mas todos. Por causa da economia, dos nossos pais, que têm mais idade, preocupados com o estudo, economia do Brasil, políticos, e também nós não podemos reunir na igreja agora, então a nossa preocupação é maior. E todos estão numa preocupação, numa situação de insegurança, e todos estão orando, esperando, aguardando o Senhor manifestar. Esse contexto de hoje se reflete para os dias de hoje. Esse povo Israel estava vivendo numa situação insegura. Estava vivendo com medo. Por quê? Eles saíram do Egito. Eles viveram como escravo. Nunca viveram independentemente. E agora estão no deserto. Não tem nada para comer. E quem conduziram eles eram Moisés e Arão. E também tinha perigo de outros povos vir e atacar. Eles estavam vivendo uma insegurança, medo. E eles estavam esperando ansiosamente a volta de Moisés. Eu tenho certeza que vocês já leram essa história, já conhecem essa história, mas toda vez que a gente depara essa história, a gente já inicia com interpretação já pronta. Tipo, é história de idolatria. Tá certo, eles traíram o Senhor, eles idolatraram, eles realmente esqueceram a graça do Senhor. É verdade. Mas nós precisamos aprender a meditar a Bíblia refletindo o povo Israel como nós. Tá? Nós temos que estar no lugar deles para pensar, por que será que eles fizeram isso? Não é apenas uma idolatria, não é algo tão simples assim. Não estou tentando advocar eles, mas estou tentando explicar para você chegar numa compreensão. Se você meditar bem a palavra de Deus dessa maneira, você poderá chegar numa conclusão de que, nossa, eu também poderia fazer isso. Nossa, talvez eu estou fazendo isso hoje. Então veja bem, hoje no versículo 1 está escrito assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava mais ou menos 40 dias no Monte Sinai. 40 dias é longo.
pessoal, sem internet tudo é lungo, né? E o pessoal ficou realmente com medo, não sabia o que fazer, sentiu insegurança. Como eu já disse, eles saíram do Egito, estavam no deserto, e eles precisavam de um líder, eles viram o milagre do Senhor, mas tudo aconteceu através do Moisés. Eles não sabem como essas coisas aconteceram. Eles tinham fé sobre Deus, mas eles estavam engatinhando ainda. Então, quando Moisés desaparece durante 40 dias, isso amedrontou eles, com certeza. Uma maneira para eles sentirem conforto seria buscar alguma coisa familiarizada na cultura deles. Alguma coisa que eles possam ver, alguma coisa que possam tocar. Veja bem, isso é muito importante. Mesmo nós sendo evangélicos, muitos evangélicos buscam coisas que conhecem em Deus. Sempre pedem coisas que é familiarizado, que conforta. Mas o Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar. Nós não podemos fazer um pedido meu. Nós temos que entender, o Senhor, ele não pensa da nossa maneira. Mas muitos sentem conforto quando o Senhor dá algo que você está familiarizado. Sente melhor quando o Senhor manifesta na cultura que você entende. Aliás, o Senhor faz isso de vez em quando, mas não pode esperar isso no Senhor. Mas o maior problema estava em Arã. Quando o povo foi lá chorar para o Arã, o que ele falou? Traz os brincos e etc. Brincos eram naquela época, não era coisas só para as mulheres, tinham homens, tinha crianças também. Por quê? Porque era símbolo de escravo. Tá? Quem está usando brinco aí, preste bem atenção sobre isso. Era símbolo de escravo, Tá? Então eles mandaram trazer. E o que ele fez? Ele fez um bezerro de ouro. Aliás, os especialistas dizem que ele fez bezerro de ouro com madeira. Depois eles derramaram ouro em cima, né? E decoraram com ouro. E ele fez e deu para eles. Só que aqui eu pergunto duas coisas. Por que será que Arã fez, sem nenhum assim questionamento, fez um ídolo para eles? E por segundo, por que bezerro? Por que bezerro de ouro? Sobre isso nós temos que compreender um pouquinho a cultura do Oriente Médio naquela época. No Antigo Oriente, a bezerra simbolizava poder, autoridade e fertilidade. Isso está documentado em vários lugares da Bíblia, mas se nós vemos 1 Reis, capítulo 12, 27, o rei Jeroboão, para não deixar o povo ir até Jerusalém, ele fez bezerra de ouro para adorar, dizendo que não precisava ir até Jerusalém. E então ele colocou isso no Belém, isso colocou em outro lugar. Eu vou ler aqui. 1 Reis 12, 27 e 29. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel e o outro em Dan. Assim nós vemos que para eles, bezerro de ouro simbolizava um deus. Então Arã, imediatamente para confortar o povo, fez esse bezerro de ouro. E se nós voltamos para o contexto de 4 a 6, podemos ver que eles realmente compreenderam esse bezerro de ouro como Deus. Tá? Não é um ídolo, olha só. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em ídolo, tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arã edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Olha só. Eles não entenderam apenas um ídolo, apenas um Deus, mas eles entenderam isso como Deus
que tirou eles do Egito. Eles entenderam isso como Jeová. Eles fizeram bezerro para aproximar mais de Deus, tá? Mas para sentir mais próximo de Deus, para sentir o conforto, eles usaram o jeito deles, mais familiarizado, fazer um ídolo. Eles podiam tocar, eles podiam ver, então eles sentiram conforto. E o que eles fizeram? Eles até ofereceram holocaustos e sacrifícios. É incrível, eles adoraram, eles cantaram, louvaram o Senhor. Não reflete uma coisa e isso para o dia de hoje? Nós temos que pensar bem o que nós podemos ver, refletir em nossas vidas, nossa igreja hoje. Esse caso não é apenas um caso simples de idolatria. Esse caso é um caso grave de uma adoração errada. Uma adoração que pensa que está oferecendo ao Senhor, mas não é ao Senhor. É idolatria. Olha só, o povo de Israel que vivia como escravo precisava de um líder. Eles conheciam Deus, mas eles não podiam compreender e nem podiam orar ao Senhor. Então, eles queriam depender de um líder. Eles eram fracos. Se eles não receberam algo de bom para o Senhor, se eles não receberam um alimento, se não receberam água para beber, eles reclamam ao Senhor. Aqui eu vejo uma fé que idolatra a bênção, idolatra um líder como Deus. Eu vejo muitos cristãos que idolatram mais pastores do que o nosso Senhor. Eu vejo uma fé que idolatra mais um artista que crê do que o próprio Deus. Eu vejo um cristão tem que dar tudo para eles poderem se alimentar. É uma fé muito fraca, é uma fé imatura, é uma fé de uma criança. Medito Arão e eu vejo uma liderança falsa, liderança mentirosa, um líder materialista. Eu vejo um líder realista que só consegue ver, só consegue resolver problemas com manipulações deste mundo. Eu vejo um líder que entende e compreende tecnologia deste mundo, mas não entende nada espiritual. Eu vejo um líder que se empenha tudo para ter fama e consideração das pessoas do que realmente do amor do nosso Senhor. E aqui eu vejo o povo adorando, enganado, adorando bezerro. Eu vejo uma igreja que adora mais simbolismo, mais catecismo, mais atos religiosos do que o próprio Senhor. Eu vejo uma igreja que se acha santo quando está com a Bíblia, quando está com uma cruz na mão. Em casa eles são violentos, mas quando chega na igreja eles tiram suas sandálias para adorar o Senhor. Eu vejo um cristão que não consegue evangelizar uma pessoa no ano, mas só sabe dar exemplos de alguns pastores famosos, só que fala mal do seu próprio pastor. Olha só, no versículo 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não é porque você está cantando, louvando, fazendo festa, dançando diante do Senhor, significa que você é um homem de fé. Não significa você participar nos cultos de adoração e viva lá, aleluia. Isso não te faz um cristão. Nós temos que compreender que esse barulho aqui foi ouvido até o Moisés e Josué que estava voltando. Olha só, hoje no versículo, não no contexto, mas mesmo capítulo 17, 19 diz assim: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro,
e as danças. Irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Toda vez que eu medito essa mensagem, eu fico com calafrio, eu fico com medo, fico arrepiado. Porque muitas vezes é a imagem de igreja de hoje. Graças a Deus estamos sob graça de Jesus Cristo. Estamos vivendo uma era cheia de graça mesmo. Nós estamos sendo mortos, tá, pelos levitas. Mas não pode esquecer que o nosso Senhor, Ele é mesmo, ontem, hoje e para sempre. A essência de adoração jamais será alterada. Vou encerrar dando 3 pontos importantes. Primeiro, pessoal, importante não é você participar do culto, não é você assistir esse culto e adorar o Senhor. Importante é seu coração durante a semana, viver com o coração de um adorador. Isaías capítulo 1, 10 a 15, é um pouco longo, mas vou ler. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra. Escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Os incensos de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Sabe uma coisa? Você adorar o Senhor da sua maneira que não agrada ao Senhor, isso é com a violência ao Senhor. Lembre-se disso. Nós precisamos adorar o Senhor através da nossa vida, de coração, tá? Em espírito e em verdade. Importante não é você adorar e participar no culto oficial, mas é importante você ter a vida de uma adoração verdadeira. Segundo, não é a nossa fé que salva, mas é Deus que salva. Quem é protagonista de culto, adoração, é o nosso Senhor. Quem é o dono do sábado é Jesus. O que é mais importante do que a fé é o nosso Senhor. Um ato religioso, participando de uma missão, o servir, isso não nos salva. Se isso conforta seu coração, problema é seu. Isso não é crédito. A nossa função é adorar o Senhor. E a nossa vida tem que ser adoração diante do Senhor. Lembre-se, o que nos salva não é a nossa fé. O que nos salva é o nosso Senhor. Terceiro, não esqueça que nós estamos hoje com sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, e o nosso Espírito Santo. Alguns reclamam, a vida cristã não é fácil. Talvez, mas você vai desistir por causa disso? Hoje nós temos a graça do Senhor, temos perdão, a misericórdia. Nós não somos mortos fazendo besteira. Nós estamos sob a graça do Senhor. O Senhor está de braços abertos, ainda temos chance. O Espírito Santo está hoje conosco. Não esqueça disso, que estamos sob a graça do Senhor. Volta para Ele, tá? E entrega a sua vida diante do Senhor. E encerrando, pessoal, se nós vemos hoje o capítulo inteiro de Êxodo 32, Deus, Ele queria destruir todo o povo. Mas Moisés, ele pede ao Senhor para perdoar. Olha só no versículo 11 a 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com
intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam inumerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçará trazer sobre o povo. Sabe, quando eu vejo Moisés suplicando diante do Senhor para pedir perdão, eu vejo Jesus e Espírito Santo nesse exato momento suplicando ao nosso Senhor para perdoar a minha vida. Todo dia eu não deixo de idolatrar as coisas deste mundo. Todo dia eu não deixo de pensar nas coisas negativas. Todo dia eu não deixo de ficar com medo e preocupado. Mas estou sobre a graça do Senhor. Estou na misericórdia do Senhor, porque Jesus e o Espírito Santo está conosco nesse momento hoje. Pessoal, o que você acha? Esse incidente de coronavírus vai durar para sempre? De maneira alguma, vai terminar. Por segundo, você acha que isso é sinal de fim dos tempos? Não, quem conhece a palavra de Deus sabe que não é. Então, isso aí é perseguição de cristão? Muito menos, isso não é mesmo. Vai ser muito pior. Então, sejam fortes e corajosos e firmes diante do Senhor. Amém? Olha, desculpa, se nós vamos perder dinheiro, então perderemos. Se nós fomos prejudicados, serão prejudicados. Mas o Senhor não vai nos deixar assim, porque está escrito no 2 Coríntios 4, 8 a 10, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, porque através de nós, não importa o que aconteça, Ele vai manifestar em grandes milagres e vai mostrar a glória do Senhor. Amém? Ele vai nos usar e Ele vai nos restaurar. Não se preocupa, Ele vai nos restaurar. Não se preocupa. Sejam firmes, sejam fortes, tá? E sejam corajosos diante do Senhor. E adore o seu Senhor todos os dias, através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Pedimos a Ti a protegerem cada irmão que está presente aqui. Estejam com cada um deles. Ajuda a ser firmes em Espírito Santo, adorando todos os dias, verdadeiramente em espírito, em verdade, a Ti, Senhor, somente. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.